O ministro Gilmar Mendes acertou na mosca, enfim, ele chamou atenção para coisas graves, não que nós não estejamos sabendo, não que outros não tenham chamado a atenção, só que a fala de Gilmar Mendes afirmando que o nosso exército poderia ficar associado a um crime de genocídio foi uma fala de alerta. Falei isso no vídeo de ontem e hoje eu quero desdobrar mais alguns pensamentos que eu trouxe aqui ontem. Por quê? Tudo indica que já está contratado algum tipo de processo judicial, até mesmo no Tribunal de Haia, em cortes internacionais, que vão envolver... nem todo mundo tem poder sempre, né? A gente já viu isso aí, Lula saiu de 80% de aprovação quando deixou o seu segundo mandato e depois acabou preso, quer dizer, o mundo dá voltas, né? Bolsonaro é presidente, mas quando deixar de ser, tudo indica que ele pode sim ser vítima, que já pode estar contratado, muitos processos contra ele por conta do crime de genocídio quando presidente da República. Não só Bolsonaro, mas pessoas que o assessoraram, que estão assessorando agora. Né? E aí vai incluir o Exército. Quando Gilmar Mendes deu essa declaração e colocou a palavra genocídio, muito importante, Gilmar já andou dando declarações posteriores e associou genocídio aos indígenas. Tem várias medidas com apoio militar que contribuem para a morte de indígenas. Veja, o crime de genocídio, de tentar extinguir um povo, ele demanda investigação, demanda um consenso dentro de um tribunal. Mas Bolsonaro pode sim vir a ser, depois que deixar de ser presidente, vítima de um processo dessa natureza. Pazuello pode sim, vários militares para além de Pazuello podem sim. Vamos supor que eles venham a ser absolvidos, que eles venham a ser processados e absolvidos. Veja para o Exército Brasileiro em termos de imagem e não se iluda, não se iluda, que é péssimo. Os brasileiros, militares brasileiros circulam o mundo inteiro, vão a eventos de intercâmbio, fazem curso nos Estados Unidos, fazem curso na Europa, fazem missões de paz no Haiti, em outros lugares. Eles vão ser perguntados por seus pares militares de outros países sobre a associação deles com crime de genocídio. Imagine isso para eles, é péssimo para a imagem. Ninguém quer ter isso na imagem. O que hoje o mundo militar corre o risco é de ficar registrado na história, está se registrando na história, no falação, livros de história, que os militares vieram, independente de resultado, independente de processo, que os militares brasileiros vieram a ser coniventes com o genocídio, que os militares brasileiros não ajudaram a proteger a população brasileira contra uma pandemia importante. Veja, as Forças Armadas, em todos os países do mundo, a estrutura estatal mundial, o governo, o poder público, o Estado Nacional, surgiu das armas. O Estado Nacional foi aquele rei, foi aquele líder nacional que foi capaz de subjugar pelas armas, com violência, matando os exércitos dos principados, dos ducados, dos duques. E aí ele acabou com toda aquela fragmentação e fez um exército nacional, de mercenários, não mercenários, enfim. Então o Estado nasce das Forças Armadas, da arma, né? Então o mundo militar foi importante na construção do mundo em que vivemos. E a ideia de nação é importante, não será abolida, né? Cada um tem seus sentimentos nacionais. O sueco se acha superior ao finlandês, o brasileiro se acha superior ao argentino. E as Forças Armadas representam um país, representam a nação, independentemente de lado político. Então elas têm um mérito imenso. E é muito difícil, por isso, pelo valor simbólico, um país deixar de ter Forças Armadas, deixar de ter, por exemplo, o Exército. A Força Armada que luta em terra, né? Terra, ar e mar. Né? E essa representação simbólica, o nosso Exército está jogando no lixo, né? E vai entrar para a história. Então vamos ver, daqui a 10 anos, os livros de história vão estar lá, vai ser um capítulo do livro de história. O Exército Brasileiro ocupou o Ministério da Saúde no período de tal a tal, e durante este período
houve uma negligência do país sob a presidência de um tal de Bolsonaro e o Exército foi conivente com isso e na gestão de um ministro militar chamado Eduardo Pazuello morreram tantas pessoas contaminadas pelo coronavírus. Estará lá nos livros de história. Isso é péssimo para nosso Exército. Terá que ficar permanentemente se explicando, permanentemente se justificando. Péssimo para sua imagem internacional, péssimo para sua imagem junto a seus pares em outros países, péssimo para a sua imagem nacional. Não devemos nos surpreender se no futuro essa imagem negativa que hoje o Exército Brasileiro planta resultar em menos recurso para as Forças Armadas. Porque isso vai ter algum dia um debate no orçamento. Vai dar recurso para esses caras. Olha aí, foram responsáveis pelo esse aumento de mortes do coronavírus. Então, nessa maré hoje que se encontra o Exército. E que Gilmar Mendes, aí nesse sentido, Gilmar Mendes, ele utilizar o termo genocídio, dizer que o genocídio pode estar acontecendo e que o Exército pode vir a ficar associado a ele, ele acaba que ajudou o Exército a acordar para processos reais que podem recair sobre várias figuras e acordar para o imenso desgaste de imagem. Eu acho que já ficou, tá? Para a história já ficou. Pazuello ainda tende... Pazuello, de ontem para hoje, o que ocorreu? Pazuello no Exército começaram a dizer, olha, você deve ir para a reserva, você é um general da ativa. E o Pazuello disse, não quero ir para a reserva, porque eu acho que ele tem 3 estrelas, ele quer ser promovido, então se for para a reserva não vai ser promovido, então ele pensa em ir para 4 estrelas. Uma coisa assim, enfim, ele pensa em melhorar. Só que, se ele permanece sendo ministro da Saúde e se as mortes permanecem aumentando, continuam aumentando, no dia que ele tentar ser promovido, aquilo será utilizado de argumento contra ele. Então, para ele próprio, Pazuello, vai ser complicado para o currículo dele tudo o que está acontecendo. Militar foi treinado para seguir ordens, é diferente de um civil, diferente de um professor universitário, diferente de um político. Militar ele é treinado dentro de uma hierarquia rígida. Porque se você vai para a guerra, cada um é uma pecinha e tem que seguir a hierarquia. Já pensou se no campo de batalha, você mandasse uma ordem e ela não chegasse no final? Então o militar, ele sabe obedecer. Essa característica é muito importante, respeitar hierarquias no mundo militar. Então, uma das razões que Bolsonaro, que fez com que Bolsonaro mantivesse Pazuello como ministro da Saúde, foi porque ele ia cumprir os pedidos de Bolsonaro. Tá? Ele não ia ir contra, como foi Mandetta, como foi o ex-ministro Nelson Taik. Então Pazuello iria cumprir. Só que isso não vai mais funcionar. Isso está indo contra o Exército, está indo contra a imagem, está indo contra o próprio Pazuello. Agora, talvez você tenha uma questão em mente. Bom, tá bom, Pazuello sai. E aí ele vai botar quem no lugar dele? Vai ter que colocar alguém que faça mais coisas contra o coronavírus. Não tem jeito, está sendo pressionado por isso. Não tem saída. Ele tinha Mandetta, que estava fazendo um bom trabalho, depois ele imaginou, o presidente Bolsonaro imaginou que poderia controlar o Nelson Taik, não foi capaz, o médico que tinha um currículo a zelar, uma imagem a zelar junto a seus pares, e aí botou um militar que é acostumado a seguir ordens, que sabe proceder assim, foi treinado para isso. Não está funcionando, está tendo desgaste, coronavírus, aumentando mortes, os militares estão sob os holofotes, vai ter que sair, vai colocar quem? Um outro militar para continuar o desgaste? O Exército vai dizer não, das nossas Forças Armadas não, Marinha e Aeronáutica vão dizer não, já viu o que aconteceu com o Exército. Não, coloca o outro aí. O Centrão quer o Ministério. Mas o Centrão não vai colocar, políticos sofrem pressão o tempo inteiro. Políticos não têm essa coisa de seguir hierarquia, eles sofrem pressão, cede, avança, recua, impõe alguma coisa, Então político é barganha o tempo inteiro, Ele vai ter que colocar um político, que tem apoio do Centrão. Osmar Terra, pode até ser, mas Osmar Terra não vai fazer no ministério o que ele fala antes de ser ministro. Não tem jeito, porque ele vai sofrer pressão de toda a sociedade, secretários de governo,
estaduais, secretários de saúde de pequenas e grandes cidades. Então Bolsonaro está numa sinuca de bico. Quem não está numa sinuca de bico, está muito mal, é o Exército. Isso não tem a menor dúvida. Curta o vídeo, comente o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado.